meu nome é Nina, eu sou aluna do mestrado profissional do CPDOC e eu escolhi ingressar no MP porque ele é voltado para pessoas que já estão no mercado de trabalho. Ele possibilita que a gente possa desenvolver e aprofundar muitos temas que a gente encontra no nosso dia a dia. Também no final é super legal, porque ao invés da gente fazer uma tese de dissertação, nós entregamos um produto, que é algo mais prático mesmo, que possa ser aplicado dentro da nossa área. Escolhi o curso do mestrado profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais, na Fundação Getúlio Vargas, porque eu venho da área da cultura e da educação e no momento tenho interesse no terceiro setor, portanto eu achei que esse mestrado era adequado aos meus objetivos. Eu sou Ana Lúcia Marinho, eu escolhi o CPDOC porque acredito na credibilidade e no aprofundamento do ensino que a instituição e o CPDOC oferecem. Dentro do mestrado, teve a disciplina de História do Brasil, que foi muito interessante porque ela fez um panorama do que foi essa trajetória política brasileira desde o início da República. Estudar a disciplina História do Brasil Republicano com a professora Jaqueline foi muito enriquecedor porque me ajudou a ter outra perspectiva da história do Brasil. Eu consegui retomar pontos da história do Brasil que eram pontos muito superficiais ao longo da vida escolar e foi muito interessante fazer esse aprofundamento. Como trabalho final da disciplina, nós fizemos 3 verbetes que depois fossem integrados ao Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, que faz parte do acervo do CPDOC. E eu escolhi 3 personagens, o Major Olímpio, o Sérgio Moro e o Augusto Aras. Foi muito interessante, porque eu terminei escolhendo 3 personagens que têm trajetórias diferentes. Tem o Major Olímpio, que tem uma trajetória política um pouquinho mais tradicional. O Sérgio Moro, que é um juiz muito conhecido no Brasil, que teve a sua passagem como ministro da Justiça. E o Augusto Aras, que é o atual Procurador-Geral da República. Construir o verbete, né? Foi uma possibilidade muito boa e vantajosa de poder publicar um artigo de interesse público, né, e ajudar a construir biografias sobre políticos da política atual, ainda inserindo novas mulheres no arquivo. Como desafio, foi bastante difícil construir um artigo com isenção e sem colocar as minhas convicções políticas em jogo. E para fazer essas biografias, eu fiz uma grande pesquisa na internet mesmo, que o verbete era composto de forma cronológica, elencando quais são as principais atuações e cargos políticos que o verbetado ou verbetada teve. E foi um trabalho muito interessante, porque foi bem mais difícil do que eu imaginava. Primeiro, em achar fontes confiáveis, um grande fator do DHBB, que não é só porque uma informação está na internet que você vai confiar nela, né? Então tem que ter um processo de ver, de onde é aquela fonte, o que ela está falando. Isso eu achei bem legal e bem interessante, porque especialmente em alguns verbetados, você vê se tem uma fonte que é elogiosa demais, você também tem que desconfiar. Aí outra que está sendo um tom muito crítico, mas também você olha, mas está sendo crítico, mas ele está fazendo afirmações aqui que você não tem como saber se são totalmente verídicas. Então eu acho que esse foi um dos principais desafios. Com relação a escrever as biografias dos políticos que eu escolhi, foi a princípio algo desafiador e até mesmo desgastante, mas foi muito enriquecedor, principalmente pela escolha de um dos biografados e a atenção que foi dada durante a confecção do trabalho e ao final saber que o resultado foi muito bom e recompensado. E em termos de vantagem, eu acho que o mais legal foi realmente poder fazer essa reconstrução da trajetória do personagem, que você termina tendo uma visão mais ampla do que ele simplesmente é hoje em dia. Eu acho que muitos desses nomes estão muito na mídia, então a gente tem uma sensação que a gente acompanha a trajetória deles, mas eu descobri que isso nem é tanto verdade, porque tinha coisas da trajetória dessas 3 figuras que eu mesmo não conhecia. E foi bom para poder compor um quadro mais amplo da atuação deles dentro do cenário da política nacional.